Está escrito assim no capítulo 10 e o versículo de número 25 do livro do doutor Lucas. Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? Dependendo da tradução, vai dizer assim: o que você entende? O que entendes? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem. Perfeito, você respondeu perfeitamente, doutor da lei. Faze isto e viverás. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, Jesus vai contar uma história agora. O título desta palavra é justamente isso aqui, olha. Cuidado quando Jesus te contar uma história. O título da palavra é cuidado quando Jesus te contar uma história. Só vocês. Isso. Cuidado quando Jesus te contar uma história. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o semi-morto. É o primeiro homem da história, biblicamente, que a Bíblia vai tratar como semi-morto, meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, o qual, ao vê-lo, passou de largo. Repita comigo assim: um homem descia, o sacerdote descia. Muito bem. E de igual modo também o levita descia. O homem descia, o sacerdote descia e o levita também descia. Eu sei que de repente aí na sua tradução esteja várias traduções, né? Enfim, esteja diferente, mas tem o mesmo significado. O qual vê-lo também passou de largo. Um samaritano seguia. Um samaritano seguia. De viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo ele sobre a sua cavalgura, levou
para uma hospedaria, uma hospedagem, e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 denários e deu-lhe ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores, doutor da lei? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, o Senhor Jesus: vai e faz a mesma maneira. Vai e faz o mesmo. Vai e faz o mesmo. Diga glória a Deus. Geralmente, quando nós lemos esta passagem bíblica do bom samaritano, nós atribuímos a alguém que faz uma boa ação como um altruísta. Geralmente, quando nós passamos pelas ruas e vemos uma instituição, um lugar escrito assim, bom samaritano, nós atribuímos uma pessoa como altruísta, uma pessoa que tem prazer e alegria em fazer boas ações, que ajuda o próximo, que estende a mão ao próximo. O tão famoso, conhecido altruísta. Este homem, este samaritano, que Jesus em momento algum chama ele de bom, em nenhum momento Jesus chama este samaritano de bom. Em nenhum momento. Pode ler e reler, ler e reler. Em momento algum Jesus chamou este homem de bom. E talvez alguém me pergunte, mas por que então na epígrafe está escrito bom samaritano? Simples. No ano de 1551, Roberto Stefano, um parisiense, ele decidiu dividir a Bíblia e colocar aquilo que nós conhecemos como epígrafe. E isto não invalida em nada a Bíblia, viu, pessoal? Nada, não invalida em absolutamente nada a Bíblia. Stefano, ele simplesmente, para melhor compreensão do leitor, ele colocou ali as epígrafes. E ele, obviamente, lendo esta passagem do samaritano, ele, com ele mesmo, disse: esse homem foi um homem bom. Então eu vou colocar aqui na epígrafe a parábola do bom samaritano. E ele foi um homem bom, sim ou não? Um homem um altruísta, que parou para estender as mãos para aquele homem que estava sofrendo à beira do caminho. Sobre isto, eu quero discorrer aqui no assunto, conversar com os amados um pouquinho, para falar não só de boas ações, até porque esta passagem bíblica, ela não fala só dos altruístas. Esta passagem bíblica, ela fala de salvação. Repita comigo assim: esta passagem bíblica, ela fala de salvação. Só vocês, 1, 2, 3.
fala de salvação. E é sobre isso que eu quero discorrer no assunto. O que despertou no coração deste doutor da lei a fazer este tipo de pergunta para Jesus? Jesus, o que eu devo e o que eu faço para ter a minha salvação, a minha vida eterna? Uma pergunta. E Jesus volta com duas. Leva uma, toma duas. Ele vai fazer uma pergunta: o que devo fazer para que eu possa herdar a minha salvação, para que eu possa ter a minha vida eterna? E Jesus vai devolver a ele duas perguntas. Cuidado quando você for fazer uma pergunta para Jesus. Porque quando você faz uma pergunta para Jesus, com certeza, Ele vai fazer para você no mínimo duas. Olhe para o irmão e diga para ele assim: toma muito cuidado quando você for fazer uma pergunta para Jesus. Amém? Jesus vai responder para ele. Vai responder para ele o que está escrito e como você entende. O que está escrito e como você entende. E aí ele vai responder bem, ele vai mencionar o que está escrito em Deuteronômio capítulo 6 e em Levítico capítulo 19 e o versículo de número 18. Ele vai responder bem. Ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as, e ao teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus olhou para ele, porque na verdade esse doutor da lei, ele foi capcioso. Esta é a verdade, ele foi capcioso demais. Ou seja, ele já sabia o que tinha que fazer. Ele é cônsul dos 613 mandamentos. Ele conhece, ele foi capcioso demais. E ele sabe da resposta, mas mesmo assim ele vai fazer a pergunta. Será que existe pessoas capciosas hoje em dia? É gente que já sabe da resposta, já sabe o que tem que fazer e pergunta. Já viu isso? Sabe o que tem que fazer, sabe do seu dever, sabe da sua obrigação, das suas tarefas, das suas obrigações, mas mesmo assim, capcioso demais, vai lá e pergunta. Já aconteceu com você isso? Já ou não já? Aí você olhou para essa pessoa e disse assim: mas meu filho, de novo? Você está me perguntando de novo? Você não já sabe o que tem que fazer? Este doutor da lei agiu desta maneira. Ele respondeu correto: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus vai olhar para ele e dizer assim: é isso aí, doutor. É isso aí, doutor. Exatamente, ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí ele, novamente capcioso, vai querer se justificar dizendo: mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Não é quem é o meu próximo, é de quem eu serei o próximo. Não é quem é o meu próximo, é de quem eu serei o próximo. Tem alguém comigo aí, pessoal? Eu vou chegar lá. É de quem eu serei o meu próximo. Ou seja, este doutor da lei conhecia os 613, sabia que deveria amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ele mesmo, mas ele era daquele tipo que não queria ser o próximo de ninguém.
E é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui agora. Catuca o irmão, diga para ele assim: está preparado? A primeira lição que eu aprendo aqui, que o doutor da lei é o personagem da história. Não é somente o homem que estava caído lá no chão. Não. O doutor da lei aqui é o personagem da história. Por isso do título. Cuidado quando Jesus te contar uma história. A exemplo disto, quem é que não se lembra? Em 2 Samuel capítulo 12, quando o profeta Natã, dona Hermínia, foi lá no palácio ter uma conversinha com Davi. Davi estava levando a vida como se nada tivesse o quê? Acontecido. O profeta Natã vai lá e vai dizer aos seus servos o seguinte: eu vou lá na casa de Davi, porque eu não posso bater de frente com o rei, mas uma história eu posso contar. Chega diante dele e diz assim: Davi, vim aqui contar uma história para você. E quem é que não gosta de contar história? Quem é que não gosta de ouvir uma história? Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que desde criança gostam de ouvir história. Desde criança, quando você ouvia a história da Cuca, quando você ouvia as histórias de Monteiro Lobato, ouvia as historinhas do berço, na caminha, quando a mamãe contava as historinhas para você, você amava. Sim ou não? Quem amava as historinhas que a mamãe contava? A mamãe, o papai, a vovó, o vovô, alguém, quem te criou, levante a mão, faz assim. Você amava as histórias, levante a mão. Maravilhoso. Quando alguém diz assim: fulano, eu preciso contar uma história para você, essa pessoa desperta na hora a atenção. Quando você chega para alguém e diz assim: fulano, eu sonhei com você, pronto, a pessoa desperta, porque as pessoas têm curiosidade de saber o desfecho das histórias. Então o profeta Natã não podia bater de frente com Davi, então ele vai dizer: Davi, eu vim aqui contar uma história. É o seguinte, Davi, havia dois homens, um rico e um pobre. E este homem rico ia receber alguém na sua casa. Este homem rico, ao invés de matar uma das ovelhas do seu rebanho, inúmeras, ele, infelizmente, Davi, mata a única ovelha da família pobre que morava ao lado do seu palácio. A única ovelha. Matou essa ovelha e serviu o viajante que veio na sua casa. Davi, o que deve ser feito com este homem rico? Davi dá um tapa na mesa e diz assim: esse homem tem que morrer, mas antes ele precisa restituir 4 vezes mais a família pobre que ele matou a ovelha, a única ovelha. Aí o profeta Natã vai olhar para ele e vai dizer: então, Davi, este homem aí é você. Tem alguém comigo? Olhe para o irmão e diga assim: cuidado quando Jesus te contar uma história. Um outro exemplo está lá em Lucas capítulo 7, o versículo de número 36 a seguir. Jesus, ele é convidado para jantar na casa de um fariseu. O fariseu olha para Jesus e diz assim: vou provar esse Jesus aí, eu vou convidar ele para jantar na minha casa. Jesus olha para o fariseu, é claro, e vai dizer assim: olha, tudo bem, vou lá jantar na tua casa e vou levar mais 12. Vou levar mais quanto? Mais 12. Prepara a comida. Imagine Jesus dizendo: é hoje, né? Ele chega na casa desse fariseu, assenta na mesa, e de repente, uma mulher pecadora por detrás está banhando os pés de Jesus com lágrimas e enxugando com seus cabelos.
O fariseu, arrazoando no seu coração, como o Senhor Jesus, ele conhece os corações, vai dizer para o fariseu: fariseu, por que você está razoando no teu coração? Eu? É você mesmo. Fariseu, eu posso te contar? Eu posso te contar uma história? E o fariseu, claro, pode contar a história. Porque o fariseu estava razoando no seu coração, dizendo o seguinte: se este daí realmente fosse profeta de verdade, ele saberia quem é que está tocando nos pés dele. Só que ele só pensou. Jesus conhece os nossos pensamentos. Conhecendo os pensamentos, Jesus vai olhar para o fariseu e vai dizer: fariseu, posso te contar uma história? E ele vai contar a história. Existia um rei e 2 dividendos, 2 pessoas que deviam. Uma devia 500 e a outra devia 50, fariseu. E o rei decidiu perdoar os 2, tanto o que devia 500 quanto o que devia 50. Eu pergunto, fariseu, quem desses 2 vai amar mais o rei? Aí o fariseu infla o peito e diz assim: é claro que vai ser o que devia 500, vai amar mais o rei. Então, fariseu, eu entrei aqui na tua casa, você não me deu um beijo. Eu entrei aqui na tua casa e você nem sequer lavou os meus pés. Você não me ungiu a cabeça. Vocês não fizeram nada disso. E essa mulher, desde quando eu cheguei, ela está chorando, lavando os meus pés com as lágrimas, enxugando com os cabelos. Eu quero dizer, fariseu, que os muitos pecados desta mulher também, estou arrepiado aqui, gente, que os muitos pecados desta mulher também são perdoados. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus? Os muitos pecados desta mulher estão perdoados, fariseu. Entrei aqui, você não me dá um beijo. Entrei aqui, você não me lava os pés. Entrei aqui, você não me ungiu a cabeça. Pensa que eu não conheço o teu coração? E esta mulher muito me amou, por isso muito eu perdoei os seus pecados. Olhe de novo para o irmão e diga para ele assim: cuidado quando Jesus te contar uma história. Cuidado quando Jesus te contar uma história. Jesus, ele usava o cotidiano e contava essas parábolas de maneira que as pessoas pudessem memorizar e guardá-las dentro do coração. Só não muda quem não quer. Porque com as parábolas de Jesus, uma pessoa muda ou muda. Sim ou não, gente? Então o Senhor Jesus agora está olhando para aquele fariseu, para aquele doutor da lei, e vai contar a história dele agora. E vai dizer que aquele homem, preste muita atenção nisso aqui, aquele homem que foi saqueado no caminho, ele descia de onde? De Jerusalém para Jericó. Jerusalém, lugar de paz, presença de Deus. Lembra quando Jesus disse para os discípulos: ficar em Jerusalém até que sejam revestidos do quê? Do Espírito Santo, de poder, de autoridade. Então aquele homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó, Josué capítulo 6. Jericó significa um lugar amaldiçoado, um lugar onde Deus um dia havia amaldiçoado. Portanto, o Senhor estava dizendo para aquele doutor da lei: tem gente, vou falar, que está saindo do lugar aonde Deus quer
e descendo para o lugar que Deus não quer. Pessoas que estão saindo do lugar aonde Deus quer e descendo para o lugar aonde Deus não quer que essa pessoa vá. Todo aquele que desce, todo aquele que sai de Jerusalém, só desce. Não saia do lugar que Deus quer que você fique. Porque quando você sai do lugar que Deus quer que você fique, você vai para o lugar onde Deus um dia amaldiçoou. Eu, particularmente falando, sei muito bem da onde Jesus me tirou. E Deus me livre um dia descer para o lugar aonde o Senhor um dia amaldiçoou. Quem aqui conhece, sabe perfeitamente de onde Jesus tirou você? Levante a mão. Então levante as duas mãos e diga comigo assim: descer nunca mais. Diga: descer para Jericó jamais na minha vida. Jamais descer para Jericó. Mas este homem, ele sai de Jerusalém, aproximadamente, eu já estive lá, de Jerusalém para Jericó, aproximadamente 1.200 quilômetros, 1.200, 1 quilômetro e 200 de altura, mais de 1 quilômetro de altura. Jerusalém lá em cima, Jericó lá embaixo. Mas também há daqueles que saem de Jericó para Jerusalém. Quantos podem dizer aqui que saiu de Jericó para Jerusalém? Levante a mão. Se saiu de Jericó para Jerusalém, dá 3 glória a Deus, 4 aleluia. Isso, bem forte o nome do Senhor. Não saia do lugar aonde Deus quer para estar no lugar aonde Deus não quer. Este homem, infelizmente, ele sai de Jerusalém e ele procura o caminho mais curto. Haviam 2 caminhos para ir para Jericó: Efratá e o caminho sangrento. Efratá levava dias para ir, o caminho sangrento levava horas. E lamentavelmente falando, ele escolheu o caminho mais curto. E nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais seguro. Tem alguém comigo? Nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais seguro. Ainda que demore um pouquinho mais, como se diz, né? Ainda que demore um pouco mais, mas permaneça no caminho que Deus te colocou. Quem aqui dirige aqui, levante a mão. Dirige. De repente, o Waze te dá uma rota mais longa. Aí você diz assim: sabe uma coisa, eu vou cortar caminho. Aí você ou coloca lá para colocar uma nova rota. E aí esta nova rota traça um caminho mais perigoso, um caminho mais curto. Tem alguém comigo, pessoal? Então catuca o irmão e diga para ele assim: nunca opte pelo caminho mais curto, sempre pelo caminho mais longo. Até porque, vou falar, o Evangelho de Cristo Jesus, pode falar? Nós temos pessoas aqui pela primeira vez, mas são pessoas que já são crentes em Jesus já. Louvado seja Deus. O Evangelho de Cristo não é fast food. O Evangelho de Cristo não é micro-ondas, em que você coloca lá em 3 minutos está pronto. Deus não trabalha via fast food. Deus não trabalha via micro-ondas. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus ainda trabalha com lenha
no altar. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, vou repetir por glória a Deus ser mais forte, ainda trabalha com lenha no altar. Pergunte para 2 ou 3 aí: tem lenha aí no altar, meu filho? É só você dar uma olhadinha para esse irmão do lado e ver se ele tem cara de micro-ondas, ou se tem cara de que alguém que tem lenha no altar. Quem tem lenha no altar aí, dá glória a Deus, aleluia. Deus não trabalha com micro-ondas e nem com fast food, Ele trabalha com lenha no altar. Tem alguém comigo nessa palavra? Mas este homem, ele procurou o caminho mais curto. Não, eu quero o caminho mais curto. E o caminho mais curto é o caminho sangrento. É onde habitavam os tão conhecidos chacais do deserto, os homens sanguinários que matavam. Este homem sobreviveu porque tinha um plano na vida dele, plano de Deus na vida dele. Então não saia da tua Jerusalém, porque quem sai da sua Jerusalém só desce. Interessante é que ele descia, foi atacado pelos chacais do deserto, roubaram tudo que ele tinha, porque quem sai de Jerusalém sai munido dos seus valores. Estes ladrões só se aproximaram deste homem porque ele tinha valores. Estes chacais do deserto só se aproximaram deste homem porque ele tinha valores. Estes ladrões só se aproximaram deste homem porque ele tinha valores. Não se iluda, porque muitas pessoas vão se aproximar de você não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Vou repetir. Muitas pessoas vão se aproximar de você, não por aquilo que você é, por aquilo que você representa, mas por aquilo que você tem. Tem alguém comigo? Depois que conseguirem tirar o que você tem, te descartam. Há uma frase que diz assim: as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Há uma frase que diz assim: as pessoas foram feitas para serem amadas, as coisas para serem usadas. É um autor desconhecido. Muitos atribuem a eles mesmos esta frase, mas o autor aqui é desconhecido. Quem aqui se lembra daqueles almoços de domingo? Meu Deus do céu, aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que a maioria aqui tem mais de 30 anos. Posso perguntar? Quem tem mais de 30 aqui? A maioria, né? Lembra aqueles almoços de domingo? Em que o pai e a mãe falavam assim: hoje vai ter macarronada. Frango ao molho, macarronada, arroz de forno, enfim. Não sei o que você. Mas, geralmente no domingo, eu disse, no domingo, tinha Coca-Cola ou tubaína.
Coca-Cola ou tubaína? Coca-Cola era luxo, né? Quem lembra disso? Então, antigamente, lembra aquele pacotinho de quisuco? Quem lembra do pacotinho de quisuco? Lá em casa, como eram 10, aquele pacotinho de quisuco que mais parecia remédio para matar a formiga, era para fazer 2, fazia 8. Era para fazer 2 litros, fazia 8. Lembra disso? Então, quando chegava o almoço de domingo, o pai e a mãe falavam assim, eu era o caçula, sou o caçula, falava assim, Anderson, vai lá na venda. Quem lembra da venda? O jovem aqui deve estar pensando, que linguagem é essa, né? Vai lá na venda e pega 3 tubaína e uma Coca-Cola. Só que, para ir lá na venda do seu Zé, tinha que levar o casco. Tinha que levar o casco. O casco da Coca-Cola, o casco da tubaína. Tinha que levar lá e trocar. E aí o pai deixava bem claro, não deixa cair no chão isso aí, hein? Se cair, vai ter que pagar o casco. É ou não é verdade? E aí, a gente levava o casco. Seu Zé, me dá 3 tubaína e uma Coca-Cola. Ele fala, cadê o casco? Está aqui o casco. Aí conferia, ver se o casco não estava quebrado em cima. É ou não é verdade? Entregava o casco, aí ele entregava o outro litro de casco cheio do quê? De Coca-Cola e tubaína. Sim ou não? Aí levava para casa e colocava na mesa. Todo mundo usava aquela Coca-Cola e depois guardava o casco. Guardava o casco para depois, no outro domingo, ir lá levar o casco para pegar a Coca-Cola. Quem está entendendo? Hoje em dia você vai fazer um almoço de domingo, você vai comprar pet. Você compra o pet, não precisa levar mais o casco. É difícil alguém levar mais o casco para pegar a coca. A pessoa vai lá, me dá uma coca, um pet, me dá um guaraná e leva o pet. E depois que você usa aquilo, você descarta, você joga fora. O diabo viu isso. O inimigo de nossas almas viu isso e disse, olha que ideia maravilhosa. Vou fazer com que as pessoas amem as coisas e use as pessoas. O inimigo ao longo do tempo começou a ver isso. Eu lembro que é por conta da velocidade, né, pessoal? Eu lembro que quando tínhamos corrida aqui do autódromo, o Ayrton Senna, quem lembra? Para fazer um pit stop levava 3, 5, 1 minuto quase, sei lá, né? E agora 1 milésimo de segundo para encher de gasolina e trocar o pneu. Uma rapidez absurda. As pessoas em busca desenfreada das coisas mais rápido. Aí o diabo viu tudo isso, viu essa pressa, esse negócio acelerado, e começou a introduzir no nosso meio exatamente isso. Vou fazer com que eles amem as coisas e usem as pessoas. E hoje, o que mais recebemos na igreja são pessoas que estão se sentindo usadas. Apóstolo, aquele homem só me usou, aquela pessoa só me usou, só soube subtrair o que eu tenho, me usou e depois que usou, me jogou fora. Tem alguém comigo, pessoal? Eu quero dizer uma coisa para você, presta atenção, eu estou terminando. Aquele
O homem que desceu de Jerusalém, ele desceu com valores. E os ladrões, os chacais do deserto só se aproximaram dele porque ele tinha valores. Ele tinha valores. Aqueles homens só souberam usar ele, tirar o que ele tinha e depois o quê? Descartaram ele. Em nome de Jesus Cristo, se valorize. Em nome de Jesus, se valorize e valorize aquilo que Deus colocou em você. Apóstolo, o que Deus colocou em mim? Ele colocou em você o Espírito dele, a palavra dele, o poder dele, o amor dele, a misericórdia dele, a presença dele, o poder dele. Valorize o que você tem. Você pode declarar para esta pessoa que está do teu lado, dizendo: se valorize e valorize o que Deus colocou em você. Valorize o que Deus colocou em você. Jesus te ama. Olhe para alguém e diga assim: Jesus ama você. Meu Deus. Observe que esta parábola fala mais de salvação do que boas ações, do que os altruístas. E aí o Senhor Jesus vai seguir dizendo: este homem foi vilipendiado, bateram nele, usaram ele, depois descartaram no caminho. E aí vinha descendo, diga descendo, o sacerdote. O sacerdote também estava descendo, por isso que ele não parou. Vinha descendo o sacerdote, passou de largo e foi embora. Em seguida Jesus vai dizer: vinha descendo também um levita. O levita também estava o quê? Descendo. E porque estava descendo, passou de largo, fingiu que não viu e foi embora. Mas quando chega no samaritano, o Jesus vai dizer: e seguia. Diga comigo assim: o homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, o samaritano seguia. Isso quer dizer o quê? Que o samaritano, ao invés de descer, estava, aleluia. O levita estava subindo, seguia caminho. E quando vê o homem caído no chão, ele para. Porque não é quem é o meu próximo, é de quem eu posso ser o próximo. Quem eu posso ajudar? O que eu posso fazer por você? O trabalho de capelania é um deles. O hospital não vem até aqui, mas nós vamos até o hospital. No final do mês agora vamos outra vez lá. Os pacientes não podem sair de lá da UTI e vir aqui, mas nós podemos sair daqui e ir lá. A questão é: quem é o meu próximo? Não, é de quem eu posso ser o próximo. É isto que o Senhor Jesus deu ordem para aquele doutor da lei fazer. Você pode ser o próximo de quem? Não é quem é o seu próximo. Que às vezes as pessoas ficam de braços cruzados esperando que o próximo venha, mas não, é quem eu posso ser o próximo. Tem alguém comigo nesta palavra? Aleluia. O samaritano passa, eu termino. Ele se abaixa, tira da sua bolsa, repita comigo assim: vinho e azeite. Que na verdade é um vinagre, né? Um vinho e azeite. Trata as feridas deste homem, enfaixa as feridas deste homem, coloca ele no lombo do seu animal, leva ele para uma hospedagem. E
E a palavra do Senhor vai dizer que ele vai tratar deste homem a madrugada inteira. Por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que no dia seguinte ele partiu de viagem. Sinal que ele levou este homem para a hospedaria, dormiu junto a ele nessa hospedaria para tratar as suas feridas. Tem alguém comigo? Abre-se um parênteses aqui para mim finalizar a mensagem, antes de concluí-la. Sacerdote e levita tem que ter azeite e vinho? Sim ou não? Cadê o vinho e o azeite do sacerdote e do levita? Eu vou falar. Tem um gostinho de benzentacil com penicilina, mas cura. Alguém já tomou benzentacil aqui já, né? Então, vai ter um gostinho de benzentacil com penicilina, mas toma. Toma que vai ser bom. Catuca o irmão, diga assim: benzentacil com penicilina. Diga 2 de uma vez. Vou falar, olhe para mim. O sacerdote e o levita, que deveriam usar o vinho e o azeite no homem que estava caído lá, não usaram. O levita, um estrangeiro, o samaritano, um estrangeiro, foi quem parou para derramar o vinho e o azeite. Tem gente, ai Jesus, eu vou apanhar hoje. Tem gente que só tem vinho e azeite dentro da igreja. Tem gente que só tem vinho e azeite dentro da igreja. Quando sai daquela porta para fora, cadê o vinho? Cadê o azeite? Cadê o vinho? Cadê o azeite? Mas dentro da igreja, dentro da igreja fala em línguas, dá glória, glorifica, mas quando sai lá fora, cadê o vinho? Cadê o azeite? Tem alguém comigo na palavra? Eu estou pregando para uma igreja, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que você tenha vinho e azeite aqui, mas principalmente tenha vinho e azeite lá fora. Tenha vinho e azeite lá fora. Se você quer isso, levanta a mão e dá glória. Dá 30 segundos de glória a Deus e aleluia, igreja. Não é vinho e azeite só dentro da igreja, não. É vinho e azeite lá fora. É vinho e azeite nos hospitais, nas ruas, nos becos, nas vielas. Vinho e azeite lá fora. Profetiza para alguém dizendo para ele assim: vinho e azeite lá fora. É lá fora. Vinho e azeite lá fora. Dentro da igreja profetiza, dentro da igreja revela, dentro da igreja sapateia, dentro da igreja sente a presença de Deus, dentro da igreja abre a boca para glorificar, mas quando sai lá fora, cadê o vinho e o azeite? Tem alguém? Benzentacil com penicilina. Bata o pé firme no chão e diga assim: em nome de Jesus, eu vou sair daqui hoje com vinho e azeite para aplicar lá fora na vida do meu próximo, em nome de Jesus. Termino a mensagem. O samaritano, no dia seguinte, viu que o homem já estava bem, chamou o dono da hospedaria e disse: olha, estou tirando aqui 2 denários. Quantos? 2 denários. Para que você cuide deste homem. Se faltar alguma coisa, se precisar mais, quando eu voltar,
eu te pago. Tem alguém comigo? Olhe para mim, isso é profético, pessoal. Isso é profético. Se era a história que o doutor queria, é a história que ele vai ter. Cuidado quando Jesus te contar uma história. Vai dizer para ele, cuida dele. Isto é profético, por quê? Porque enquanto o diabo quer roubar, saquear, destruir, Deus quer investir em você. Vou repetir. Enquanto o diabo veio para roubar, matar e destruir, Deus quer investir em você. Seu Sérgio, Deus quer investir no senhor. Douglas, Deus quer investir. Almir, Deus quer investir em você. Deus quer investir nos irmãos e nas irmãs que está aqui, Ana Paula. Quer investir, presbítero? Deus quer investir. Neste exato momento, Deus está investindo em você. Catuca alguém e diga assim: Deus quer investir em você. Eu fiz uma conta aqui por cima, ô Renato. Eu fiz uma conta por cima aqui. Lá na primeira multiplicação de pães e peixes, Felipe coloca a mão no bolso e tira 20 denários. Não é isso? Sim ou não? Ele tira 20 denários. Tinha aproximadamente 15 mil pessoas lá. E aí ele vai dizer para Jesus: Jesus, eu tenho 20 denários aqui. Quem sabe dá para comprar pão para estes 5 mil que estão aí. 5 mil. 20 denários dava para comprar quantos pães? Para quantas pessoas? 5 mil pessoas. Repita comigo assim: 20 denários dava para comprar pão para 20 mil. Se 20 denários compra pão para 20 mil, para 5 mil pessoas, se nós fizermos um cálculo, o dízimo de 5 mil, 500. Sim ou não? 500. O dízimo de 500, 50. Portanto, 2 denários dava para alimentar 50 pessoas. Tem alguém comigo? 2 denários dava para alimentar 50 pessoas. Era Deus dizendo: o diabo roubou, mas eu estou investindo. O diabo tirou, mas eu estou investindo. Eu estou profetizando em nome de Jesus, aleluia. Levanta a mão e receba. O diabo te saqueou, as pessoas te usaram, as pessoas te manipularam, te usaram, subtraíram, mas o Senhor está dizendo: eu te trouxe aqui, porque eu quero investir em você. Eu estou investindo em você, e eu vou voltar, e se faltar alguma coisa, eu restituo. Diga glória a Deus. Sem quem crê, levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e dá glória. Se você crê que o Senhor está investindo em você, dá glória, igreja. Faz aquele barulho que o diabo não gosta. Faz o barulho que o diabo não gosta. Ele está investindo em você. Deus está investindo em você. Não para, não para, não para. Dá glória, dá glória. Dá glória, porque cadeias estão sendo quebradas. O nome de Jesus está sendo glorificado. O Senhor está investindo em você nesta manhã. Aleluia. Se você crê que Deus está investindo em você, dá um grito de glória e aplauda o Senhor. Aleluia. Entendeu, doutor da lei? E a Bíblia deixou isso aqui no anonimato. Por quê? Porque o personagem dessa história somos nós. Somos nós. Tem alguém? Esse doutor da lei, repito, foi capcioso, porque
Certamente ele ouviu, no capítulo 10, depois os amados podem estar conferindo, o regresso dos 70, quando os discípulos vieram possuídos de alegria e disseram: Senhor, os demônios submetem pelo poder do teu nome. E aí Jesus vai dizer: vocês estão alegres com isso? Vocês devem se alegrar, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. E aí o doutor da lei capcioso vai dizer: ué, eu sou um doutor e não tenho meu nome nos céus? Como assim? Se esses homens simples têm o nome e eu não tenho. Não, eu vou perguntar para ele. Perguntou e levou uma lavada. Cuidado quando Jesus te contar uma história. Entreguei.